A vida além da sepultura, Ramatiz, Atanaju, Decílio Mais. Pergunta: mas então existem espíritos malignos com o privilégio de poderem se vingar e dominar almas incautas e desgraçadas sem que lhes seja imposta a retificação pela lei do karma para reeducá-los espiritualmente? Isso não poderá justificar a versão do diabo com poderes discricionários, Atanagelo. Não esqueçais do que vos disse antes. Tudo não passa de situações temporárias. Na Terra, o criminoso primário não passa de uma vítima dos seus impulsos incontroláveis e emotivos, ou então é instrumento tolo sob a direção de malfeitores mais experientes, mais experimentados, que dele se servem para concretizar suas façanhas e vinganças. Mas com o decorrer do tempo, esse delinquente primário termina assumindo o comando de seus próprios atos e transforma a sua delinquência passiva ou acidental no motivo de rebeldia contra a sociedade e as leis organizadas. À medida que a justiça humana o persegue e o apanha, mais ele se torna feroz e se avilta propositadamente no crime, odiando todos aqueles que o fazem cumprir as penalidades determinadas pela lei. Daí a origem comum do cadilho, do cangaceiro-chefe ou do mentor maquiavélico, que pensa, organiza e dirige até o dia em que possam encarcerá-lo de uma vez, ou que seja ele liquidado no entrechoque das mesmas paixões detestáveis que semeou. Nos planos do astral inferior há fácil adaptação para os espíritos de corações endurecidos que por isso terminam-se afeiçoando definitivamente ao meio deletério, para onde primeiramente foram degradados para o sofrimento retificador. Acostuma-se tão facilmente às sombras quanto os bátricos se afinam ao gás de metano dos pântanos. Então passam a reagir com violência a qualquer solicitação do alto que lhes demande esforço à renovação espiritual. Não desejam se ajustar voluntariamente ao mecanismo da reencarnação e pela sua mente bastante poderosa consegue subtrair-se por longo tempo a descer da carne. Por isto, lhes traria humilhações e sofrimentos através do necessário reajuste pelas dores humanas. Consideram-se deserdados dos bens divinos e castigados por serem antipáticos à causa divina. Daí a sua deliberada e feroz resistência contra as forças do bem, pois por terem purgado nos charcos grande parte de suas torpezas milenárias, sentem-se extremamente feridos no seu orgulho, só porque a lei os atingiu pelo próprio efeito do seu magnetismo nocivo. Pergunta: esses espíritos trevosos escapam então à ação do karma, acontecimento que nos parece ilógico, revelando haver uma diferença na retificação espiritual obrigatória. Atanagildo: não há tal, visto que são almas endurecidas e que, desde tempos imemoriais, pelo seu orgulho e sua rebeldia sistemática contra a luz, simbolizam a figura de Lúcifer, pois preferem cair satanicamente no reino das trevas do astral inferior, a fazerem qualquer acordo pacífico, sacrificial com as luzes do Senhor. É o amor próprio da velha figura humana do anjo decaído, que as lança contra o seu magnânimo Criador, engrossando fileiras das comunidades onde também se vitimaram e sofreram sob a sanha de outros impiedosos irmãos rebelados. Pergunta: mas desde que concebemos a ideia de que o diabo e o inferno são estados de rebeldia espiritual provisória, será chegado o momento de redenção espiritual para essas almas rebeldes, não é assim? Atanagildo: sem dúvida é assim. Assim é. Todos os esforços das hostes do bem em torno da terra têm sido sempre no sentido de redimir as almas rebeldes e salvá-las das trevas de suas próprias iniquidades. Mas não é sensato violentar-lhes a natureza agressiva e cruel. Do mesmo modo, porque não deveis escolher o fruto imaturo, há que se aguardar um momento psicológico em que os próprios sofrimentos impostos pela lei do karma se façam clamar por socorro e se apresentarem em condições favoráveis para serem socorridos. Pretender arrancar das sombras essas almas
antes de apresentarem as condições espirituais exigidas para habitar os agrupamentos astrais mais elevados. Seria o mesmo que tentar fazer subir o balão que ainda não se livrou do lastro que o escraviza ao solo. Ou então libertar feras no jardim onde brinquem crianças desprotegidas. Essas almas purgam entre si os seus desatinos passados, vivendo pessoalmente as mesmas experiências cruéis que criaram. Só depois que se reduzem os seus impulsos agressivos e o instinto perverso, é que se podem conhecer as suas novas disposições de espírito para com a vida superior. Mesmo aqueles que se desligam dos charcos purificadores, no termo de sua drenagem tóxica, se situam no limiar de dois caminhos: a densidade de renovação espiritual no serviço cristão ao próximo, ou então a deliberação infeliz de ingressarem nas correntes malfeitoras das sombras. Só depois disso é que as comunidades superiores podem socorrer aqueles que se manifestam sinceramente desejosos de operar junto às hostes trabalhadoras do Cristo. Pois respeitando o livre-arbítrio que a bondade do Pai nos concedeu, nem mesmo para o bem se pode violentar aquele que ainda não pode cultivar a contento. Pergunta: quais os motivos que levam os espíritos trevosos a se organizarem com êxito nas regiões do astral inferior, a ponto de edificar cidades e instituições poderosas a serviço do mal? Atanajuto: muitos espíritos que partem do vosso mundo dominado pelos vícios, ou que praticaram crimes os mais aviltantes, tomam por base de vida a sua própria miséria espiritual. Não creem na possibilidade de uma vida diferente e mais feliz nos planos mais altos, e acham que a única e apreciável ventura reside ainda no prolongamento dos vícios, dos prazeres ao gosto terreno. Acredito que o tão apregoado céu das religiões dogmáticas não oferece condições atrativas de felicidade humana, não devendo passar de um ambiente de compungimento e orações sob a férrea proibição do mais diminuto divertimento que o homem tanto aprecia. Daí se desinteressarem do paraíso dos eleitos e das irritantes contemplações da face de Deus, pois os santificados significam-lhes a ostensiva aristocracia espiritual, bastante distante dos párias humanos, que não podem ultrapassar o limiar do astral inferior. Então só lhe resta o consolo de uma vida de rebeldia insânia, para amenizar a saudade do mundo terreno que perderam, atendendo a um imperativo muito natural de sobrevivência e ao mesmo tempo de exploração dos mais fracos pelos mais fortes. Forma-se então comunidade nas trevas e se organizam agrupamentos de senhores e escravos, onde também sobejam os gênios intelectualizados na terra, e forma a corte dos rebeldes subvertidos na esfera do sentimento. Pergunta: são agrupamentos já estabelecidos em suas bases ou se modificam incessantemente? Atanajudo: essas organizações sombrias que datam dos princípios da vossa civilização recebem incessante alimento na forma de novos contingentes de espíritos desencarnados, ainda escravos das paixões avassaladoras da carne ou rebeldes ao bem. Não tardam a alcançar os foros de cidades astrais, possuindo as suas edificações particulares e públicas, departamentos responsáveis por todos os planos subversivos e associações epicuristas, que se destinam ao máximo cultivo do prazer e das sensações inferiores, onde os poderosos tripudiam sobre as almas infelizes, caídas indefesas em suas mãos para servir de nutrição viciosa e repasto pervertido. Embora vos cause espanto a revelação, pude identificar ali algumas espécies de conservatórios ou arremendos de academias, onde se estuda a música, a pintura e outras artes, mas em suas realizações há um sentido de crueza e sadismo, um disfarçado deboche que é o poderoso estimulante psíquico para avivar os sentidos inferiores dos encarnados e propagar na crosta a atmosfera perniciosa que subverte as mais lídimas expressões de beleza e moral humana. Essas criaturas vivem no astral o desregramento dos haréns, e as suas vivendas conservam todos os requintes dos sultões pervertidos do Oriente. Há nelas um luxo desregrado e um culto exageradamente afrontoso às formas da vida humana, enquanto se defende a liberdade absoluta de a alma viver do melhor modo que lhe apetece. Esses espíritos advogam um sistema de liberdade puramente existencialista, sem nenhuma preocupação pelo futuro da alma, e afirma que o ser deve existir liberto de qualquer limitação. Mantém-se em constante atividade subversiva contra os princípios angélicos do Cristo,
e se consideram definitivamente integrados no seu sistema de vida, que é mais espontâneo e destituído de qualquer compromisso espiritual. Pergunta: e qual é o fato que favorece esse ajuste de temperamentos e caracteres tão diabólicos e ferozes, a ponto de se organizarem em comunidades disciplinadas? Atanagildo: trata-se de fato que não deveria ser estranho ao vosso raciocínio comum, pois nasce de mútua necessidade de proteção e ajuda para que mais facilmente se obtenham os elementos e as condições favoráveis às suas paixões saciáveis. Muitos espíritos explorados por longo tempo, sob o poder cruel dos verdugos e chefes impiedosos dessas cidades, se degradam a tal ponto que também passam a reforçar as hordas inimigas da ordem da renovação espiritual. Permanecem estiolados nas suas regiões sombrias e condicionados a um modo de vida rebelde, degradante, sem poder vencer a hipnose dos sentidos adormecidos pelo vício e pelo crime, impermeabilizando-se contra o próprio socorro das falanges de espíritos benfeitores e odiando a luz salvadora. Os mais débeis de vontade permanecem por longo tempo aviltados no servilismo diabólico, sem coragem para abandonar os próprios verdugos que os torturam, mas os alimentam. Outros, mais espertos e falazes, emancipam-se do próprio meio deletério, assumem tarefas infamantes e aceitam a função de vingadores profissionais. Assim como na Terra existem os sequezas ou capangas para o assassinato contratado. E copiando o que é muito comum ao vosso mundo, esses pares aviltados aqui se emancipam no seio das organizações dos seus senhores cruéis, ainda se tornam mais malvados e perversos do que os seus antigos verdugos. Quando punem os seus companheiros de infortúnio. A história do vosso mundo vos comprova que os mais cruéis carrascos e julgadores impiedosos que serviram para fazer cumprir a lei saíram do meio dos oprimidos. Não ocorria isso no tempo da chibata nos quartéis, na marinha, entre os próprios escravos do Brasil colonial. Sem dúvida, o mundo astral ainda consagra o velho conceito de que a pior cunha é aquela que sai da mesma madeira. Muitas das vítimas que são vielmente exploradas no astral inferior, quando conseguem guindar-se às posições de mundo nessas organizações tenebrosas, excedem-se em torturas e perseguições odiosas aos próprios companheiros infelizes e recém-chegados, que também tombam desesperadamente desamparados nas regiões inferiores. Parodiando um conceito muito conhecido do vosso mundo, posso dizer que no astral também se comprova que o homem explora o próprio homem. Na ignominiosa escravidão das paixões alvitantes. Pergunta: supondo que esses espíritos das sombras pudessem conhecer a realidade venturosa dos planos superiores, eles não se decidiriam, porventura, a abandonar essas comunidades diabólicas diante do encanto da angelitude, vislumbrando sua futura felicidade? Não seria capaz de se converter ao bem, Atanagildo, se os próprios encarnados que nos intervalos das encarnações já entreviram as premissas do paraíso, naturalmente reconhecem que o Evangelho do Cristo é a única salvação para o homem? Ainda persiste nos vícios, nas paixões destruidoras, guerreando-se em combates sangrentos por uma paz erguida à base de homicídios. Não creio que a inesperada revelação do céu possa converter ao bem as orgulhosas comunidades das trevas. As trevas, na realidade, originam-se principalmente na intimidade do espírito subvertido. E só depois do processo compulsório da dor e do sofrimento purificadores é que então realmente se rompem os grilhões da animalidade inferior e se favorece a eclosão da luz como divino combustível que alimenta a ascensão angélica. Os charcos de fluidos nocivos no astral inferior. Pergunta:
vossas comunicações costumais aludir frequentemente ao fato de fluidos perniciosos e emanações mentais da humanidade terrena formar a atmosfera perniciosa no astral. Como poderemos compreender esse fato dentro da nossa capacidade humana, Atanagildo? Embora muitas pessoas possam descrer das revelações que vos faço, resta-me a esperança de que chegará a hora implacável de descerem ao túmulo silencioso do cemitério. Quando então verificaram a procedência dessas revelações e a sinceridade com que as faço, é apenas questão de tempo e de paciência. Pois os que desencarnarem depois de lerem essas revelações mediúnicas hão de verificar que a coisa aqui ainda é muito mais complexa e arrepiante do que tudo que me aflijo em descrever pelas mãos do médium desconfiado. Aqui comprovamos positivamente os variados efeitos decorrentes das condições mentais perniciosas que dominam encarnados ou desencarnados, através do exame das cores que as suas auras apresentam em halos de luz pálida, quase em torno da região mental ou condensados à altura da zona cordial. Quando os espíritos vibram em afinidade em certas regiões do astral inferior, numa frequência profundamente aviltante, mas se assemelham a usinas vivas produzindo matéria deprimente. Que as aves e os animais ali sediados devoram e transformam-se em seu ventre famélico, libertando novamente as energias de que os humanos se sirvam para fins ignóbeis ou violentos. As emanações mentais a que vos referiste na vossa pergunta são constituídas de figuras ou de manchas vivas, de aspecto gelatinoso. Às vezes muito se assemelham à finíssima parafina viscosa, de um colorido escuro e sujo, agitando-se sob o impulso da mente que as criou. Elas são providas de movimentos súbitos, larvas ou ofídicos, como se fossem agitadas por deslocamento do ar. Por vezes são de formas grotescas, iguais a minúsculos morcegos ou pequeninos polvos, de tentáculos finíssimos e movimentos vermiformes. Depois de criadas pela mente enfermiça, elas procuram polos simpáticos, onde tentam fixar-se definitivamente nas condições de vida parasitária, mas não tardam em ser atraídas por outras criaturas que pensam na mesma faixa vibratória desregrada. Então se encorpam, criam um ânimo novo e se ajustam ao halo mental dos seres imprudentes, que se atraem para, em seguida, acicatarem maior produção de substância igual, nas quais procuram nutrir-se para a continuidade de uma vida efêmera e execrável. Algumas vezes, em que pude prescrutar o halo mental de certas criaturas desagradas através do meu poder psíquico-visual, tive a mesma impressão que teria um laboratorista que se utilizasse do microscópio e investigasse a gota d'água traseira do pântano. Ali se moviam as mais indescritíveis formas de lavas, lapreias, elementais ou amebas fluídicas, que haviam se produzido pelos pensamentos impuros e pelos detestáveis sentimentos das almas delinquentes. Pergunta: podereis nos esclarecer melhor qual o motivo por que a natureza dos reservatórios de substâncias deletérias mentais serve de atração para aves, animais e répteis do astral inferior? Atanagildo: trata-se de zonas densas para onde se canalizam mais diretamente as energias subversivas em suas formas elementais, quando ainda possuem grande vitalidade, sendo de configurações repelentes. Chegam a provocar a voracidade das feras e das aves astrais. Embora a natureza do baixo astral guarde uma semelhança geral entre si, usamos certa nomenclatura para melhor distingui-las e situar algumas diferenças de importância entre elas para nossos estudos, assim como nomeais vales, grotões, encostas, coxilhas, vargens ou desfiladeiros. Embora sejam configurações do mesmo solo, nesses reservatórios só recolhem o lixo e os detritos mentais e emotivos que sobejam na atmosfera terrena, pois em face da baixa vibração do meio, os produtos do pensamento das paixões aviltantes
dos encarnados precipitam nesses vales sombrios e densos, em torno das regiões onde se aglomeram os habitantes de um país, ou mesmo de uma cidade ou lugarejo, também se formam zonas atrativas do astral inferior, congregando-se nelas as substâncias consumidas no uso e abuso das paixões e dos pensamentos deploráveis, que se transformam em reservatórios astralinos ou então em charcos pestilenciais. E conforme a paixão predominante na coletividade, esses reservatórios assemelham-se a águas estagnadas, onde proliferam germes nocivos e se criam formas parasitárias, grotescas e coleantes, que se alimentam das energias pervertidas e ofertadas pela mente encarnada. Daí provocar a aproximação de tipos especiais de aves, animais, répteis ou outros seres astralinos que buscam a substância afim ao seu tipo e metabolismo, como acontece no clima mórbido do organismo físico, onde se desenvolvem os bacilos de Koch, de Hansen ou os espiroquetas de Chaudin, provocando surto de tuberculose, lepra e sífilis. É ainda a lei da atração. Funcionando equitativamente no seu ritmo de simpatia. Se a água dos pântanos atrai as bactérias infecciosas, é óbvio que o roseiro florido se torna ninho de borboletas e beija-flores. Pergunta. Tem desfeito referência a cores e a halos dos espíritos ao tratardes de emanações mentais nocivas. Podereis nos explicar melhor o que vem a ser isso, Atanagildo? Aqui se distinguir entre cores luminosas e cores turvas, cores claras e cores escuras. Se vos fosse possível conhecer o halo mental de um espírito do quilate de Francisco de Assis ou de Buda, notareis que a luz poderosa que deles emanava era capaz de destruir e carbonizar qualquer expressão deletéria ou pensamento forma inferior que porventura tentasse se infiltrar em suas mentes buscando alimento mórbido ou vida parasitária. É por isso que os espíritos maldosos sediados no astral ficam apavorados diante da luz fulgurante dos espíritos angélicos, pois essa luz põe a descoberto a epiderme dos primeiros, crestada pelas aderências e substâncias nocivas que foram ali petrificadas, sob o descontrole mental e a perversão emotiva. A lenda sempre configura Satanás acovardado diante da luz de Miguel Arcanjo, porque esta é flamejante e descobre todos os pensamentos deletérios do espírito inferior. A própria ideia do inferno tem o seu fundamento na purificação pela luz, significada na purificação pelo fogo, e deve ter nascido dos sofrimentos periódicos que são provocados pela intervenção dos técnicos siderais, quando lançam chamas etéricas sobre os vales e abismos purgatórios, a fim de proceder à desintegração profilática das substâncias venenosas que tornam o ambiente demasiadamente pestilento e cerceiam o próprio progresso da vida astral. Talvez ainda guardais em vossa retina espiritual o quadro horroroso dessa purgação dolorosa, porém indispensável, e que já vos submeteis a lures, quando também engrossáveis a fileira dos rebeldes com todos os princípios do bem. Daí, pois, a grande significação do fundo luminoso dos halos mentais e nas auras dos espíritos. Não vos posso descrever a afinidade de matizes coloridos que existem de um extremo a outro na escala cromática sideral, nem tampouco explicar todas as cores que se produzem nas emanações deletérias, oriundo das paixões dos pensamentos desvirtuados do ser humano, porque não encontro vocábulo para isso no cérebro do médico que me serve. Pergunta. Mas podereis nos descrever, embora de um modo geral, as principais cores produzidas pelas faltas mais comuns da humanidade? Atanagildo. Já que insistes, tentarei vos dar uma rápida noção sobre o que indagais, descrevendo apenas as tonalidades principais da aura humana, tendo por base as cores que conheceis. A maioria dos prevaricadores religiosos que traem os seus votos ou se desviam de suas responsabilidades espirituais possui na aura um fundo azul sujo. A malignidade e a crueza, quando chegam às raias da impiedade, costumam se denunciar por vastas
nódoas nigérrimas salpicadas de vermelho sangue. A licenciosidade, a luxúria ou o desvirtuamento sexual fazem brotar na aura do indivíduo matizes de sangue sujo, por vezes cor de salmão ou rosa escuro, tisnado por uma fuligem arrojeada, que os teosofistas conhecem como sendo a combinação colorida da paixão amorosa degradada. Sempre tenho identificado a avareza por um verde ardósia e o egoísmo pelas matizes pardos, enquanto a cólera, a raiva e o ódio se projetam em tom escarlate, como vivíssimo incêndio que à distância se emoldura de um negro fumarento. Os sentimentos pessimistas também se revelam em cores mórbidas, pois enquanto o medo inunda a aura humana de um amarelo cadavérico, a melancolia e a tristeza produzem manchas violáceas e tons de um roxo escuro. Ofereço-vos apenas um rápido bosquejo do assunto, visto que a maioria das cores classificadas no astral não possui matizes equivalentes na ciência e na visão terrestre. Entretanto, recordo-me de haver encontrado na minha última existência terrestre várias obras espíritas, esotéricos, teosofistas e yogas que me auxiliaram bastante para que entendesse a minha situação de agora, como desencarnado liberto no plano astral, e pudesse compreender estas e outras coisas. E confesso que muitas obras criteriosas que havia compulsado na Terra ajustavam-se satisfatoriamente à realidade da maioria dos acontecimentos com que me defrontei após a morte do corpo físico. Daí, pois, a minha pequena contribuição para vos orientar a respeito de certos assuntos. Porquanto estou certo de que, à medida que vos desvencilhares das estreitezas de seitas e condicionamentos separativistas, haver de encontrar facilmente toda a messe de ensinamentos e obras que porventura sirvam para ajudar-vos a entender a sabedoria ilimitada do espírito e a técnica da vida cósmica. Não penseis que o enquistamento doutrinário e o pessimismo contra outros movimentos espiritualistas fora do vosso ambiente simpático possam colocar-vos em condições de saber melhor o que seja a alma em suas vidas futuras. Só o computo de todos os ensinamentos criteriosos e dos descobrimentos feitos pelas principais correntes reencarnacionistas é que poderá habilitar-vos a conhecer melhor o que seja o espírito e a sua trajetória rumo ao infinito. Pergunta: desejaríamos saber se os charcos de fluidos pesados e agressivos do astral inferior são lugares adrende preparados para expiação por parte dos espíritos rebeldes. Atanagildo: até hoje não me consta que os técnicos espirituais hajam criado lugares especiais para a mortificação das almas degradadas. O que tenho comprovado é que a existência de zonas fluídicas aproximadas da Terra que sofrem com mais violência o efeito dos pensamentos desregrados dos encarnados. Nessas zonas acumulam-se energias astrais inferiores e profundamente absorventes, e que a minha visão espiritual se apresenta na forma de lagos densos, acinzentados, lodosos, imóveis, com um aspecto de estranha irascibilidade. Os infelizes que se situam nessas regiões não foram encaminhados para eles por ordens superiores, mas sim em virtude de uma atração natural, justa e até muitíssimo útil. Pois esses vales de lama astral se constituem de substância corrosiva e repugnantes, mas se tornam verdadeiras estações terapêuticas e de profundo benefício para as almas corrompidas. Vim a saber que o lodo nauseante e insuportável, que provoca pavoroso sofrimento nos espíritos delinquentes, também possui a louvável propriedade de absorver-lhes os venenos mais compactos, que lhes incrustam no perispírito e que foram gerados pela invigilância desse caso para com os princípios salutares do Evangelho de Jesus. Pergunta: podereis recorrer à comparação dessa terapêutica com a usada no nosso mundo a fim de melhor compreendermos essa expiação que cura? Atanagildo: posso comparar a propriedade curativa desses pântanos ou charcos com certos recursos nem sempre agradáveis de que lançais mão na terra para a cura de enfermidades graves ou socorro de emergência. Quantas vezes não vos sujeitais a incômodos suadores para a desintoxicação e equilíbrio térmico do corpo, enquanto outras vezes tendes a ingerir purgativos desagradáveis ou receber cauterizações e choques elétricos
Para o retorno da saúde e o reajustamento do sistema nervoso, no astral a morbosidade da alma também exige curativos e intervenções, por vezes doloridas e até impiedosas, mas se trata da única maneira prática e científica de se poder remover a causa maligna da enfermidade espiritual, sob o regime da própria lei de correspondência vibratória, em que os semelhantes atraem os semelhantes. Pergunta. Supondo que essas almas não pudessem ser submetidas à ação desses pântanos, quais seriam para elas os prováveis e resultantes consequências? Atanagildo. Suceder-lhes-ia o mesmo que deveria ocorrer convosco no caso de possuir dolorosos tumores pelo corpo, cujo alívio dependesse de urgente intervenção cirúrgica, para drenar a carga infecciosa, mas que vos fosse negada, sem dúvida tereis que sofrer incessantemente, mais cedo ou mais tarde. Seríeis então obrigados a vos submeter à implacável e mais grave intervenção médica. O mais sensato, portanto, seria opinardes pela intervenção dolorosa e não pelo prolongamento indefinido do sofrimento. Se os espíritos intoxicados pelos venenos deletérios produzidos pela mente desgovernada ficassem dispensados desses pântanos curadores, teriam devagar enlouquecidos por dezenas ou centenas de anos, sem qualquer alívio ou progresso. As toxinas que se produzem no exercício do psiquismo desegrados circulariam continuamente pelo organismo, pela organização do perispírito, lembrando o efeito de um fogo líquido a percorrer as veias humanas. Os charcos no astral inferior significam utilíssimas câmaras de esgotamento de substâncias deletérias, pois absolvem do perispírito todo o seu morbo terrível, que é produto do desregramento de espírito no trato comum dos físicos. Pergunta. Esses espíritos delinquentes são encaminhados diretamente para as zonas dos charcos, à semelhança do que ocorre conosco no mundo físico quando se providencia a hospitalização de enfermos? Atanagildo. Dá-se o contrário, visto que são atraídos naturalmente, não levados para essas zonas abissais e pantanosas, obedecendo a um princípio muito conhecido no mundo físico como sendo a lei dos pesos específicos. Não há necessidade de um serviço técnico especial para transportar essas almas subvertidas às regiões que elas se sintonizam, por efeito natural da simpatia magnética dos seus perispíritos. Assim como se processa a atração da limalha pelo ímã, por causa da existência do elo magnético, quando os espíritos encarnados preferem se atolar nas paixões e nos vícios degradantes, já são futuros inquilinos dos chakras astrais, pois o corpo físico é apenas a barreira que os protege provisoriamente, mas que não pode neutralizar o elo de simpatia magnética já existente para com a região inferior. Sob a mesma lei vibratória, aqueles cuja vida na Terra se torna um hino de beleza e ternura já estão intimamente ligados pelo magnetismo elevado e sutil, que os impede de sintonizar com os charcos nauseantes e ainda os afina às regiões de alta espiritualidade. Pergunta. Qual a ideia que poderíamos fazer dessas toxinas ou cargas infecciosas que existem no perispírito daqueles que se desregram no mundo físico? Atanagildo. O homem comum ignora que o seu envoltório de carne é apenas a materialização grosseira do seu próprio molde perispiritual e que pré-existe ao nascimento físico, embora seja de matéria mais sutil e plástica. É o verdadeiro sistema energético que realmente obedece ao comando direto do espírito. Usemos de um exemplo simples, em que a viatura, o cavalo e o condutor simbolizam respectivamente o espírito, a energia e a matéria. Em outros termos, o cocheiro representa o espírito, o cavalo a energia, e o perispírito a viatura e o corpo físico.
O cocheiro representa o espírito, o cavalo, a energia ou o perispírito, e a viatura, o corpo físico. Quando o cocheiro pretende movimentar o carro, não é a este que ele chicoteia para fazer mover-se, porém fustiga o cavalo, que é o que realmente move o veículo. Da mesma forma, quando o espírito aciona o seu corpo, não o faz diretamente no seu sistema nervoso cerebral ou muscular, mas atua primeiramente no perispírito, que é o intermediário ou o mediador entre os dois planos, o qual, ao receber o impacto direto do pensamento ou da vontade da alma, reproduz essa ordem movendo o conjunto de carne e nervos. O espírito projeta a sua ordem mental diretamente sobre o seu veículo mais próximo, que neste caso é o perispírito, interposto entre ele e o corpo físico. O pensamento, como criação dinâmica, encontra no perispírito o seu fiel transmissor para o organismo carnal. Este, por sua vez, é apenas um enorme agregado de entidades microscópicas vivas que se move ativamente sob o influxo da mente, que a sustenta coesa. A alma vive saturada de elementos eletromagnéticos que ela mesma produz, os quais variam tanto em peso como em intensidade, podendo se tornar benéficos ou maléficos, conforme sejam os sentimentos e os pensamentos produzidos pela natureza do espírito diretor. Em consequência, o espírito é sempre um mundo em incessante intercâmbio de forças imponderáveis. Ele atrai e repele forças benéficas ou maléficas, alimenta ou aniquila criações mentais de outros seres, acelera o seu campo mental, elevando-os ao nível das inteligências superiores, ou então o abaixa vibratoriamente, atingindo os escaninhos escabrosos das almas enfermas e escravizadas ao magnetismo denso de seus pensamentos daninhos e trevosos. A harmonia mental e o equilíbrio evangélico nutrem as energias benfeitoras que circulam pelo perispírito, aumentando-lhe a luz e vitalidade, as quais, por força de sua alta vibração, também fluem para o meio exterior, depois de utilizadas em níveis mental superior. Mas quando a alma se degrada na prática de atos aviltantes e exaure suas forças para alimentar a violência ou a crueldade, ocorre um abaixamento vibratório tão nefasto que se poderia descrever como sendo uma carbonização das energias astrais em torno de seu corpo fluídico. No caso da harmonia mental, as energias circundantes representam o maná que nutre o espírito em sua dinâmica angélica. Mas o desequilíbrio perturba as forças operantes, e então surgem os resíduos cáusticos, que depois se depositam na delicadeza circulatória do perispírito, formando uma crosta ácida, coleante e viscosa, que corrói, sufoca e alucina. Eis então as toxinas que os pântanos devem absorver num serviço rude de cura espiritual, processo que resulta em atroz sofrimento para a alma. Assim como no benefício das intervenções cirúrgicas do vosso mundo, a dor está presente, mas sem representar a punição do enfermo. Pergunta: existem regiões especiais para cada tipo de sofrimento? Atanagildo: embora a alma desencarnada possa se servir das energias e dos socorros que lhe vêm do exterior, o seu verdadeiro mundo é o produto exato dos seus pensamentos, sentimentos e desejos. No seio da vida cósmica, tudo se rege pela maravilhosa lei da atração, pois a afinidade ainda é o segredo da mecânica celeste, visto que aquilo que é amor entre os seres torna-se coesão entre os astros. Daí o motivo por que as criaturas se reúnem por simpatia entre si, tanto na aventura como no sofrimento ou na maldade. Os charcos pestilenciais do astral inferior são zonas de absorvência curativa que limpam o perispírito da sujeira tóxica que se lhe apega pela malignidade psíquica. O espírito vitimado por tais substâncias deletérias, além das dores atrozes e dos espasmos dantescos que incessantemente o acicatam, ainda pode ficar privado da faculdade de se movimentar. Então se faz necessária a drenagem contínua dessa escória acumulada em demasia, produzida pela combustão das paixões aviltantes, do mesmo modo como se fosse limpar o lodo das asas do pássaro aflito para voar. Depois da desencarnação, verificamos surpresos que a mais sutil impressão mental do espírito na carne sempre gasta um quanto de energia que se transfere para a consciência em vigília do mundo físico,
E por isso a sutilização ou condensação do perispírito depende do uso superior ou inferior dessa energia. As almas se agrupam no astral inferior por afinidade de sentimentos. Lembram por isso a afinidade existente entre os malfeitores do mesmo tipo, tão comuns no mundo material, que formam grupos especializados para a prática de determinados crimes. Como há um padrão semelhante a uma disposição psicológica igual entre todos esses espíritos delinquentes, o que os obriga a se reunirem por afinidade, poderia-se considerar as regiões inferiores como divididas em vales sob cuja jurisdição purgam os suicidas, os invejosos, os avarentos, os caluniadores, os hipócritas, os luxuriosos, os ciumentos e cruéis. Esses espíritos, além de purgarem de seus males, evoluem nessa operação profilática. Porque além da ação do meio absolvente que os purifica, o karma os abriga atritos entre si mesmo, para resgate dos mesmos delitos e colheita do que semearam. Pergunta. Como podereis nos descrever, por exemplo, o sofrimento dos avarentos nesses charcos do astral inferior? Atragildo. A massa fluídica muito densa desses vales, a semelhança de uma tela cinematográfica, materializa com facilidade os quadros mentais projetados por seus infelizes moradores, fenômeno que os torna mais infortunados ainda. Desse modo, os avros se degladiam em cruéis sórtidas, porque revêem na tela do meio em que atuam as imagens alucinadas de sua cupidez e avareza. O ouro, as moedas de joias e os valores titulares do mundo e os valores titulares do mundo transfiguram-se na lama nauseante ou nos detritos repugnantes que os cercam. Então esses espíritos torturados se debatem furiosamente no lodo repulsivo, tomados de alienação, quais aves recém-engaioladas, ante o desespero de terem sido despojados dos seus tesouros, revividos na loucura astral, que os conserva num cruciante pesadelo. Depois que passam as suas crises, muito parecidas às miragens enganadoras do deserto calcinante, sobrevêm-lhes então atrozes desenganos de natureza impressionante. Depois, desenganados pela miragem das coisas vãs, terminam caindo na realidade, verificam estarrecidos que as moedas cintilantes e as joias cobiçadas transformaram-se no lodo viscoso e nos repugnantes detritos nos vales em que se revoltam nauseados. Pergunta. Podemos pressupor que, após a desencarnação, a nossa visão poderá distinguir criaturas conhecidas nestes vales, se porventura ali estiverem padecendo? Atragildo. Não só podereis identificá-las em sua personalidade humana, como presenciar suas mais acerbas aflições, mas com isso correreis o risco de captar as emanações pestilentes de suas auras profundamente intoxicadas. Sem dúvida existe profunda diferença entre as emanações perfumadas provindas da rosa fragante e as exudações repugnantes da carne apodrecida. Pelo que tenho observado, acredito que nenhum heroísmo ou renúncia no mundo físico consegue suplantar a abnegação e o esforço incessante dos espíritos benfeitores, que deste lado baixam periodicamente aos charcos a fim de libertar algumas almas vítimas de ciladas diabólicas e já merecendo o socorro abençoado, ou então para aliviar o espantoso sofrimento dos mais aviltados. A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanagildo, Exílio Mais.